tarde! Como vão? Tudo bem? É um prazer estar a bordo de mais uma live aqui com vocês. 16 horas, canal da Espaço Aéreo, toda sexta-feira. Nosso hashtag sextou aqui no Espaço Aéreo. É sempre super especial. A gente tem recebido pessoas incríveis, histórias incríveis. Esse é o nosso intuito, sempre estar aqui batendo um papo, trazendo para vocês assuntos interessantes, leves, lights. Esse é o nosso intuito aqui no canal da Espaço Aéreo. De sexta-feira a gente merece, né? Oi pessoal, tudo bem? Vincent, Fábio, Sérgio, sejam todos muito bem-vindos. Pedro, Ronaldo. Nós vamos hoje... O Ares vai entrevistar o Erlon. Eles vão entrar aqui, já estão entrando aqui para bater um papo com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre aviação anfíbia. Olha eles aí. Olá, pessoal. Oi, gente. Oi, Erlon. Oi, Soares. Tudo bem? Tudo bem? Oi, Michele. Tá ouvindo bem a gente? Estamos ouvindo perfeitamente. Olá. Porque... Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo. Recebi o Erlon aqui em casa para um bate-papo muito bacana. Vai, Emília. Muito. A conversa vai ser tripla de 2 janelinhas hoje. Vai ser muito legal. Eles estão presencial ali para bater um papo. Eles aproveitaram já que ia ter a live para tricotar um pouco antes, entendeu? Eles usaram essa desculpa para ser e dar uma tricotada, né, Erlon? Sim, muito, é isso aí. Muito bem. Ali, ó. Qual desse? Essa daqui. É que o sol agora tá. Soares, conta um pouquinho pra gente. Não é outra. Abre essa e fecha essa aqui. Oi, Michele. Então, ó, é o seguinte. Como surge a ideia dessa... Ficou muito escuro, não, né? Que começou a bater o sol. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, chega aí, Erlon, pra você entrar ali. Então, a aviação anfíbia no Brasil. Um assunto que parece nada a ver, né? Parece que não tem aviação anfíbia no Brasil. Mas tá aqui o Erlon, um amigo nosso, né? Foi ex-aluno. O Erlon, ele é graduado em aviação civil. Ele fez o curso na Anhembi Morumbi nos anos de 2013 até 2015, né? E depois, na sequência, já fez a pós-graduação 2016, 2017 em planejamento e gestão aeroportuária. Né? Na monografia dele, né, ele acabou falando também sobre aviação anfíbia. Ele vai contar essa história muito interessante. Aí foi para a Europa, foi para a Itália, foi para Portugal, trabalhando em Portugal, mexendo com isso. Bom, é realmente muito interessante. Inclusive, ele está fazendo o mestrado em transporte aéreo numa universidade portuguesa, o Instituto ISEC, né? ISEC, que é o Instituto Superior de Ensino e Ciências. De Ensino e Ciências, fazendo justamente o mestrado em operação de transporte aéreo. É lógico que a pandemia atrapalhou, ele estava fazendo lá, trabalhando lá, e com o negócio da pandemia a coisa se complicou, teve que voltar para o Brasil, mas há muito contragosto, né, Erlon? Fazendo online. E deve terminar ainda esse ano, ele vai estar... Se quiser, em dezembro. Em dezembro de 2021 termina e vai apresentar a sua dissertação. E a gente vai contar essa história toda aí, né? Mas, Erlon, sem mais delongas. Sim. Para quê? O Brasil não tem aviação anfíbia. Aliás, explica. Tem o hidroavião, tem o avião anfíbio. Como é que é isso, né? E por que no Brasil tem tantos rios e tal e não tem? Explica esse negócio para nós aí. Chega mais para cá. Pode vir mais para cá. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? É uma honra estar participando dessa live e poder estar falando um pouco de aviação anfíbia e hidroaviões nesse país, que, como se diz, né, não existe uma aviação anfíbia realmente de peso comercialmente falando, né? Nós temos hoje um histórico do passado, né? O passado foi muito forte a aviação anfíbia e hidroaviões. E isso me levou... Especialmente na região amazônica, né? Isso, com certeza, né? Que foi o desbravamento da aviação anfíbia no Brasil. Nós temos 2 classificações de aeronaves, o hidroavião, que é o puro, só água, e a aviação anfíbia,
que é o Consegue. avião convencional que pousa em terra ou na água, né? São as duas operações. E isso traz a vantagem, né, para uma operação, justamente falando de Amazônia, né? É uma aeronave que seria perfeita para o ambiente da Amazônia. Isso houve no passado, a Panair. Panair, Nós não podemos, que operava. Aliás, a aviação... Nós não podemos deixar de falar de Panair, né? Aliás, a aviação internacional era só hidroavião, né? Porque não tinha aeroportos ainda. Basicamente a aviação mundial, a parte da aviação do hidroavião. Do hidroavião. Né? Não havia pistas, né? Pistas. Com dimensões proporcionais, com segurança, construídas Um naquela época. Então, muitas aeronaves eram construídas e decolavam da água, e assim foram muitos experimentos, né? Inclusive Santos Dumont. Olha que louco isso! Essa história é muito louca. E escuta isso, você vai estar ouvindo isso pela primeira vez. O número 18 dele, que era um experimento que ele estava fazendo, ele estava com problemas de aeronavegabilidade e ele colocou uma aeronave na água com flutuadores, e como a água é fluido, né, ele poderia... O ar é fluido, a água é fluido. Ele poderia visualizar qual era aquele deslocamento que ele estava visualizando na água. Experimentou na água aquilo que ele imaginava. Puxando com um barco e um motor a polpa, e ele foi prestando atenção naquilo, ele foi visualizando que ele precisava resolver aquela equação, né, problema que ele tinha. Aliás, a gente tem fotos disso. Tem fotos disso. Que não dá para mostrar agora, né? Eu vi essas fotos hoje, por acaso, no computador. É muito legal. Então, assim, parte-se da nossa história, o primeiro voo comercial brasileiro, ele parte de um hidroavião, que foi a travessia da Lagoa, né, no Rio Grande do Sul. Então, assim, começa a história. E aí a Panair desbrava o Brasil e o mundo, né, porque a história da Panair, ela começa na década de 30, né, e termina na década de 60, no meados de 65, né, aqui no Brasil, com o golpe militar que ela recebeu, né? Enfim, a história conta, né, a respeito disso. E depois disso, houve um efeito dominó mundial. Todas as outras companhias aéreas que operavam hidroaviões ou aviões anfíbios no mundo, as operações foram deixando de existir também. Ou seja, ela era uma precursora no Brasil, mas ela ditava também as regras mundiais. Né? Porque ela era uma companhia mundial. Sim. Ela chegou a ser uma das 10 maiores companhias do mundo. Né? Em termos de rotas, em termos de passageiros. A estrutura que a Panair tinha era impressionante. Aliás, a estrutura, inclusive de navegação, de rádio, tudo, pessoal mecânico, veio tudo com a Panair. Que acabou sendo absorvido. Né? As hidrobases, os pontos de atendimento, era tudo Panair. E isso tudo acabou com o longo do tempo, né? O abandono e foi se deteriorando. Mas, Erlon, depois veio a Força Aérea, não veio? A Força Aérea operou com Albatroz, Catalina, na Amazônia. Até o ano de 82, que foram um ano que eles tinham que tomar a decisão entre renovar a frota, certo? Ou fazer um upgrade na frota. Porque a tecnologia já não alcançava das aeronaves para o que já estava sendo voado naquela ocasião. E aí eles decidiram por encerrar as operações anfíbias também. E acabou. E aí só a história das aeronaves que estão guardadas e tudo que a gente... Mas, anfíbio, Erlon, existe avião anfíbio moderno hoje? Bom, nós temos hoje duas indústrias brasileiras que ainda apostam nesse segmento de aeronaves. Uma é a Skoda Aeronáutica, que faz o Petrel, Super Petrel em... Aliás, faz um sucesso enorme nos Estados Unidos. Faz. Eles estão lá agora também, né? Também. E a Ceamax, que é o fabricante do Ceamax M22. Mas aí você está falando de aeronaves experimentais. Aeronaves experimentais, porque no Brasil nós não temos aeronave certificada, é só experimental. Mas tem uma russa lá, conta essa história do Kurtz. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Tem o aqui está perguntando se a Varig usou hidroavião também. Ela usou no primeiro voo. Os primeiros voos que aconteceram, né?
E depois a aviação comercial ela acabou se desfazendo da aviação fibra justamente para os grandes jatos, as tecnologias, né, já estavam bem avançadas, questão de velocidade, né, isso foi um fator predominante, porque os voos de aviação anfíbia eram bem mais lentos, né, e eram bem mais demorados. Tinham travessias que às vezes 5 dias, né? Isso dentro do Brasil nós estamos falando. Você imagine um voo internacional saindo de Nova York para o Rio de Janeiro para pousar, demorava muito. Agora, é aquele caso, né? A aviação anfíbia ela foi desaparecendo, não só no Brasil, desapareceu completamente, como desapareceu no mundo todo, né? O que nós temos só que nos Estados Unidos o negócio não é bem assim. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, a China, que olha só, gente, investindo forte. Peraí, deixa eu repetir aqui. Estados Unidos, Canadá, Rússia e China. São os países grandes países que ainda investem nessa tecnologia. Os Estados Unidos investe estrategicamente por questões de defesa. O Canadá ela investe mais pela região mesmo, né? É mais voltada para a aviação de turismo de aventura, porque os grandes canyons, né, os grandes lagos do Canadá é muito utilizada a aviação anfíbia e mais hidroaviões lá, né? A Rússia, nós temos uma indústria que ainda sobrevive e só vive de aviação anfíbia, que é a Beriev. Que tem um avião a jato anfíbio. A reação, 2 motores, a reação... Em cima, assim, né? Altão, o motor. Um avião que tem capacidade para 12 mil litros de água para combate de incêndio. Olha que interessante. Tem uma capacidade para até 72 pessoas, mais ou menos, dependendo da configuração. E é uma aeronave também multifunção, que você pode usar ela para cargas, você pode usar ela para passageiros ou para combate de incêndio. Ou até mesmo para resgate, né? Busca e salvamento. Então, são indústrias ainda que investem nisso. No Brasil, nós não temos indústria hoje fabricando aviões de grande porte na aviação anfíbia ou hidroaviões. Nós temos a aviação experimental, como foi citado, o Petrel, né, com a Skoda, o Siamax, né, aqui em São João da Boa Vista, que é uma aeronave que tem muito mais versatilidade ainda que o Petrel, porque ela tem algumas versões dos seus modelos, né? Tem asa dobrável, configurações de painéis diferentes, e aí fica a gosto do cliente, né? São aeronaves que são vendidas mais para fora do que no Brasil. 75% da produção dessas aeronaves vão para os outros países. Ou seja, o nosso mercado brasileiro ele é muito forte e reconhecido lá fora nessas aeronaves, mesmo sendo na categoria experimental. São aeronaves que têm registro no FAA e também na ANAC. Então, não é um experimental feito no fundo de quintal ou um kit comprado. Não é nada disso. Uma aeronave fabricada. Uma aeronave que passa por uma linha de produção, que passa por uma regulamentação, tem toda uma certificação, tem todo um padrão de fabricação. Então, eu estive em Manaus, é o lugar onde acho que mais tem avião anfíbio experimental. Impressionante. Verdade? A maior frota está em São Paulo. De anfíbio? De anfíbio está em São Paulo. Não, você está brincando. Mas assim, é que a Amazônia aparece mais por causa que fica concentrado. É mesmo? Olha que incrível. A maioria dos donos de aeronaves estão em São Paulo. São Paulo e Paraná. É mesmo? Existe Mas será que eles levaram para Manaus? Não? Eles devem passear bastante lá, com certeza. No Pantanal, pensa bem, né? Mas olha, o Erlon, tem uma questão aqui. Sim. Não existe comercialmente. Nós estamos falando de turismo, comercialmente, nós temos ainda a Rico Táxi Aéreo em Manaus, que tem 2 aeronaves, um Caravan e anfíbio. São aeronaves extremamente importantes, potentes, de uma reputação incontestável, né? Sem dúvida. É considerado o trator dos ares aí, né? O Caravan, e a aplicabilidade dele na aviação anfíbia é muito forte também, nos Estados Unidos, maiormente, né? Temos outros fabricantes também ao mundo afora, mas é uma aeronave que nós temos aqui. E aí... Basicamente, só a Rico que opera. Quem sobreviveu ao longo dos anos, ainda operando a aeronave anfíbia, mesmo não tendo uma regulamentação específica. Nós somos carentes disso, nós não temos uma regulamentação específica, nem para a aviação anfíbia e nem para a questão da infraestrutura
para poder abarcar isso. Porque toda uma operação de aviação, independente se ela é convencional ou se ela é anfíbia, ela precisa de uma infraestrutura mínima. Os aviões precisam de um aeroporto para poder ter uma operação convencional. E o avião precisa de uma hidrobase. Subentende que nós também precisaríamos de uma hidrobase para poder ter. Aliás, hidrobase, gente, é o termo do aeroporto na água. Seja no rio, seja no mar, seja na. Eu acho que muda essa classificação, Soares, em relação ao que é hidroporto, que é hidrobase, quando entra a questão da infraestrutura que é abarcada sim, no local. Sim. Quanto mais hidrobase seria o nosso genérico aeródromo. E o hidroporto é o que tem. Que tem já toda a infraestrutura, que tem alfândega, que tem, né, já todos os aparatos necessários para uma operação já. Aliás, nos Estados Unidos, o próprio governo americano, e como o Aaron disse estrategicamente, utiliza a hidrobase. Eles bancam porque é importante para o país. Que seria incontestável para o nosso país, que é banhado por dezenas e dezenas de quilômetros de mar. A Amazônia Azul. Né? Bom, nós vamos falar em termos de dimensão, são 22 mil quilômetros quadrados de espaço aéreo para ser monitorado. E a Amazônia Azul está toda ela aí. Nós temos uma área de litoral fantástica, poderia ser usado como hidrobases, né, e tal. Bom, sem falar nas nossas bacias hidrográficas, que são as maiores do mundo. Mas eu queria só comentar um negócio nos Estados Unidos. Sim. Gente, nos Estados Unidos tem hidrobase, tem ILS, funciona noturno. É balizado, é uma pista, só que na água. Normal, funciona. E do lado tem um aeroporto internacional. Olha que coisa maravilhosa. De exemplo, né, de aeroporto híbrido que a gente fala, que tem as duas operações. As duas operações. Alasca, né, Steven, e Malásia. Maldivas. Maldivas também tem isso. Você só chega no aeroporto com duas maneiras, ou de avião, ou de barco, ou de navio, porque não tem, é ilha. Então, você chegando na ilha, existem a Transmaldivas, que é uma companhia aérea que só tem hidroaviões, e ela transporta todos os passageiros que chegam na ilha para as 200 ilhas, para as pequenas ilhas que existem ao redor. E é tudo feito com um hidroavião. Então, essa operação, ela é uma operação pontual. Então, no Brasil, poderia haver e deveria haver as operações pontuais. Exato. Porque a aviação anfíbia, ela não vai trazer a solução e não vai ser a solução melhor, né, para um país. Ela é um upgrade na aviação. Nós temos hoje uma estrutura de aviação comercial muito bem montada. Bem reduzida do que era antigamente. Nós atendíamos 400 cidades, nós já atendemos 100 e poucas cidades. Isso porque isso é aviação comercial. A infraestrutura aeroportuária também não seguiu. Né? Foi centralizando, porque os custos eram muito caros para ficar mantendo aeroporto pequeno com pouca demanda. Então, mas se tivesse hidroavião anfíbio, seria uma beleza. Aí entra a questão das operações pontuais. Em que ponto você vai utilizar isso? Onde você vai utilizar melhor? Isso que seria importante, né? Amazônia, Pantanal, nós temos 42 mil quilômetros de rios navegáveis. Escutaram isso? 42 mil Repete. Nós temos do Brasil hoje 42 mil quilômetros de rio. Parte desses rios eles não são aproveitados, né? Nós temos algumas hidrovias que estão trabalhando bem, estão sendo aproveitadas, digamos aí. A própria navegação de rio, né? Sim, chama, melhorou. Antigamente não tinha tanto investimento, hoje já tem as grandes hidrovias, né? Mas isso são para cargas de grande porte. Né? Quando a gente fala de aviação anfíbia, quando a gente fala de hidroavião, nós estamos falando de coisas pontuais. Necessidade de transporte de pessoas, né? Alguma carga com alto valor agregado. E que você precisa de uma logística rápida. Então, se você tira, vamos supor, uma matéria-prima da Amazônia, e você tem que fazer a navegação, depois você tem que fazer cabotagem, depois você tem problema de vazante, baixa. Sim. E aí você vai agregando um monte de coisa. Quanto tempo vai
aumentando esse transporte. Então, a aviação anfíbia ela é pontual. Nesse caso, você sai de um ponto A, vai a ponto B, que seria a Amazônia, pega o que você tem que pegar, se fosse pessoas ou carga, e volta para o seu outro ponto, sem ter esse problema da cabotagem, sem esse problema da navegação. Nós temos que ter um problema... Deixa eu perguntar uma coisa, Erlon. Sim. A aviação anfíbia, em relação à operação, ela é mais cara do que de aeroporto para aeroporto? Olha, Michele, o caro vai depender da necessidade do cliente. Entendeu? Porque se ele tem a necessidade e não tem outra solução, ele vai ter que usar aquela. Sim. Então, se eu não tenho como ofertar aquilo para ele, ele não vai ter aquele conhecimento, ele vai buscar outros recursos. Então, é onde ele faz cabotagem. Ele vai trafegar uma parte do percurso num rio, uma outra parte terrestre e talvez uma outra parte aérea. Ou quando que ele podia fazer tudo isso com um só? Dependendo da distância. Isso que eu falo que são operações pontuais. E também do tamanho da carga, quer dizer, muito relativo. Tudo isso vai depender do equipamento que ele tem, da necessidade. Então, na verdade, ela completa a operação normal. Ela é um complemento, sim. Ela pode ser substitui. utilizada tanto para aviação comercial como um complemento, tanto para aviação executiva e muito mais para aviação de turismo. Né? E onde você tem, por exemplo, vou te dar exemplos de grandes resorts que existem na beira de rio, no Pantanal ou no Pará, no Nordeste, na Amazônia. E você imagina você ofertar hoje para o seu cliente uma possibilidade dele embarcar na represa, vamos supor, de Guarapiranga, se houvesse hoje um projeto, né? Na represa de Guarapiranga e tal, ele embarcar da represa de Guarapiranga num avião anfíbio e desembarcar dentro do Pantanal para fazer uma pesca, para fazer um passeio, para fazer uma exploração de trilhas e alguma coisa assim, e voltar no final do dia, se ele quisesse. Agora tem o seguinte, Erlon, né? A gente até deu uma adiantada. Vocês repararam que o Erlon acabou se tornando um especialista nessa área. A gente está engatinhando, estamos aprendendo. De aviação anfíbia. Mas como que um aluno de aviação civil tem essa ideia maluca de falar de aviação anfíbia num país que não tem mais, que morreu tudo? Como é que surge isso? Então, surge da seguinte causa. Vem mais para cá. No início do curso de aviação civil, o perfil do aluno é chegar e fazer aviação comercial. É o sonho de todo mundo, chegar a uma companhia aérea, né? Então, todo mundo que vai fazer aviação civil vai com a mentalidade, eu quero ser piloto de comercial, né? Que é o top. E depois uns ou os outros escolhem a aviação executiva, porque ele acha mais interessante. E muitos ou poucos acabam indo para a aviação de asas rotativas. Sim. Né? Foi o que eu assisti, que aconteceu na nossa turma. Né? Mas você saiu totalmente fora desse quadrado. Isso. Eu estava avaliando o que estava acontecendo, né? E vendo as possibilidades. Para onde que eu ia? Caminho a seguir. E aí, na nossa turma, como de curiosidade, né? Foi a maior turma de aviação civil que já teve na Anhembi Morumbi, de 2013 e 2015. Foram mais de 1.500 alunos que ingressaram naquela turma. E dividido, lógico, nos 3 campos. E a gente escutava... Tinha 3 campos naquela época. Tinha o campo centro de Moca, né? Que você estudava. Tinha da Vila Olímpia e tinha do Morumbi. Isso. E aí... Você é da turma do Galo, Erlon? Porque tem gente perguntando do Galo aqui. Do Galo? Isso. Sou da turma do Galo. Ele é da turma do Galo. Tem gente aqui falando do Galo, perguntando como é que vai o Galo. O Galo tá ótimo, né? O Galo tá ótimo. Só pegando galinha. Então, e aí o que aconteceu? No terceiro semestre, que é quando nós terminamos a parte de aviação comercial, primeiro semestre PP, segundo semestre gestão, algumas outras matérias, depois terceiro semestre era aviação comercial. Quando nós terminamos o terceiro semestre, todos os professores começaram a nos espremer. Olha, vocês precisam começar a decidir o tema. Que vocês conclusão vão de curso. Terminar o curso de vocês, isso. E aí, eu tinha 2 temas de ideia. Um na área da consciência situacional
que envolveria um pouco da parte da fisiologia e psicologia, enfim. Segurança de voo, basicamente. Segurança de voo, isso. E a outra, aviação anfíbia. E aí, fui conversar com o professor Nelson Marques, né, que era um dos meus professores e fazia parte da coordenação da banca, né, também de avaliação. E coloquei para ele esses dois temas. Falei, professor... Faço isso ou aquilo? Eu estou em dúvida. Devo seguir esse tema? Sigo esse? Qual teria mais peso em relação ao tema? Em termos de nota, o que poderia pesar mais, né? E ele me fez uma seguinte pergunta, e essa foi crucial. O que você quer para a sua vida? Você quer fazer um trabalho, ganhar sua nota, virar as costas e ir embora da faculdade? Ou você quer fazer um trabalho onde você vai buscar um problema e vai buscar uma solução para ele? E fazer algo pela aviação no Brasil? Eu falei, eu quero a segunda opção, fazer algo pela aviação. Não quero só estudar e ir embora, eu quero fazer. Escolher o mais difícil. Escolher o caminho mais difícil, lógico. E aí ele falou, então faça aviação anfíbia, que você vai poder ter a oportunidade de defender um tema que não tem defesa, não tinha até então. Nunca existiu. Um tema assim, voltado para a aviação anfíbia na universidade. E aí... Vai que eu vou mostrar um negócio aqui. Fomos nesse segmento. E eu fui e convidei 2 alunos, que é o Cauã, que acabou indo para asas rotativas. Olha só. Né? E o Renan Magalhães, que foi para a aviação comercial. Ele realmente acabou seguindo o caminho que todos querem, que é a aviação comercial. O Vitor estava no meio do caminho, acabou abandonando nós e foi para o jornalismo. Então ficou só nós 3, né, no grupo. Quem foi o seu orientador? Meu orientador, Soares. Né? E por que não foi o Nelson? Então, aí que entra o detalhe. Quando o professor Nelson conversou comigo, estava decidido que ele seria o nosso orientador. Porém, ele, como ele fazia parte da coordenação, e ele estava muito atarefado, já estava com muitas turmas, ele teve que abrir mão de todas as equipes que ele ia defender, que ele ia orientar. E aí eu corri para o Soares. Falei, Soares, estou aqui com um problema. Até porque tinha um problema de legislação. Isso. Né? E aí falei com ele rapidinho, ele falou, vamos conversar melhor. E aí marcamos um dia, sentamos, conversamos, expliquei para ele o que a gente tinha de ideia para fazer para a aviação anfíbia, né? Já estava decidido fazer nesse segmento. E ele me disse o seguinte, olha, eu topo, mas eu sou exigente, hein? Né? E aí a gente fez uma parceria legal. Você que diga, né? Então, e aí fizemos uma parceria maravilhosa. Eu creio que eu dei muito mais trabalho para ele do que ele para nós, né? Porque não, mas foi muito bom trabalhar. Foi muito bom ia dar muito trabalho para nós, mas nós que demos muito trabalho para ele. Que eu cheguei a ficar, às vezes, na faculdade, lembra? Até 11h30 da noite, meia-noite, às vezes conferindo e fazendo releitura, enfim. E o Soares me ajudou muito. Né? Mas o trabalho foi muito bacana. Foi um trabalho que chamou muita atenção na época. Só para vocês terem uma ideia, o trabalho... Essa revista não tem mais avião e piloto, né? E houve um artigo especialmente desse trabalho, só para vocês terem uma ideia. Nós fizemos esse artigo. Aqui, né, o artigo na revista e tal, falando sobre o trabalho. Sim. Teve lá, no dia da apresentação, encheu a sala. Foi um negócio muito legal. Não, pior foi a forma que esse artigo surgiu, né? Então. Eu vou contar a história, porque foi complicado. Nós estávamos na Assembleia Legislativa, na posse do Gaspar, como presidente do Instituto Santos Dumont. Chega o Soares, me chama de canto e me fala o seguinte, olha, vocês vão ter que se virar e fazer um artigo. Eu falei, como assim? Aí ele me chama o Santiago Oliver, que era o editor da revista. Que era o editor dessa revista. Dessa revista, me apresenta para o senhor Santiago e me diga... Que é esse senhor aqui. Eu falei, vai fazer um artigo para a revista. Vai fazer, não. Ele disse para o Oliver... Santiago, que já estava fazendo. Eu falei, como assim? Não tinha nada. Como assim? Fazendo... E aí foi uma coisa de louco. Nós tivemos 15 dias para produzir esse artigo. E aí nós jogamos a bomba no colo dele. De volta. Falou, bom, nós fizemos a nossa parte, que foram os 3 alunos. Escrevemos cada um. E o Santiago, coincidentemente, quando eu estava falando sobre esse trabalho, o Santiago já tinha a capa da revista que ia falar sobre um avião... Ele, nessa matéria aqui tinha aquela reportagem sobre o Canadá. Sobre o Canadá, isso. Cadê? Tá aqui, né? Todos os hidroaviões. Os hidroaviões.
já ia sair na revista. Eu falei, nossa, E que aí, legal, causou rapaz. uma coisa Nós boa. estamos com um trabalho de conclusão de curso que vai tratar desse assunto. Pois é verdade. Fechamos a revista. Então, essa história é uma história Isso é graduação, né? Isso, graduação. Essas histórias de graduação. Mas depois E do você- Galo. Bom, tem que falar Vamos do negócio do né? Galo. Do Galo surgiu, já que perguntaram do Galo aí, primeiro nós perdemos uma aposta para ele, né? Porque o Soares nunca semestre, não lembro qual, se foi no quinto semestre. Não lembro. Acho que foi no quarto ou no quinto semestre. E a gente apostou com ele naquele final de semestre que ele, se ele postassem as notas até a data, que a gente ia encher a mesa dele de frutas no outro dia. Teve esse lance também. E aí ele falou, então vocês... Um dia foi frutas, no outro foi pedras. Tinha De tudo. de tudo. E aí nós perdemos essa aposta porque ele conseguiu fazer isso até meia-noite e no outro dia nós compramos um monte de coisa, passamos na feira e compramos várias coisas. E aí o que aconteceu? O Renan e o Yuri e o Fogo estavam vindo de Itatiba e passaram numa feira também e viram o tal galo. Que é um galo garnizé, Galo lindo. muito lindo e tal. E liga pra gente. Pequenininho, não é um galo grande, é um galo galo pequeno, mas pequeno. muito bonito, muito bonito. Dourado, né? Dourado, ele tem umas cores assim, brilha no sol. Liga pra nós e falou, olha, nós vamos levar um galo. Eu falei, vai dar rolo. E nós entramos com esse galo 7h30 da manhã na faculdade, passamos dentro de uma caixa. Fizemos E eu dei aula pro galo na sala. Na Filmaram, sala, fotografaram isso. Bom, o galo ficou na história, isso virou assunto no Mackenzie. Não é? No Mackenzie, numa feira de alunos lá. Enfim, isso daí andou. E aí eu chego com o galo na sala dos professores, mas que esse um galo? Eu falei, ganhei dos meus alunos, mas um galo? Um galo. Eu falei, tem a ver com aviação. Um galo voa pouco, mas As voa, que outras nem um sacanagens que 14 nós fizemos com ele, nós não Tá vamos aprendendo contar. a voar, né? Tem as outras sacanagens, mas nós não tem vamos umas contar, coisas não. impróprias, Não, né? não Tem vamos umas contar. coisas impróprias. Isso aqui é. Bom, mas, Deixa eu fazer enfim. pergunta. Tem Diga. umas perguntas aqui para vocês. Sim. Ó, o Edu Lucas pergunta se dá para fazer hidroporto em lagoa, no caso de lugares rurais. Então, isso vai depender, Michele, do tamanho da lagoa, profundidade, as questões de dimensão. Tendo um local... Tendo condição, pode. tendo um Aliás, local- lago é o melhor lugar que tem, porque sim. a água fica represada, represada, mais tranquila, fácil. Você No operar- mar, por exemplo. No mar é muito mais complicado, porque tem a questão do tamanho da onda, tem a questão da aeronave que está fazendo aquela operação. Se ela for uma aeronave de asa baixa, ela vai ter problema com onda. Então, teria que ser numa... porque tem aeronave mais baixa, tem aeronave um pouco mais alta. Então, tem esses problemas. Mas, tendo dimensões o suficiente, não tem, assim, problema nenhum de você fazer uma operação numa lagoa ou num rio. Né? É o que acontecia antigamente. Mas, Erlon, eu quero ser piloto de avião anfíbio. O que eu faço, hein? Tem aí gente talvez interessada querer ser piloto de avião anfíbio. Como é que faz isso hoje, No hein? Brasil é muito complicado porque nós não temos Por quê? legislação específica nem para a formação de pilotos e nem para as operações acontecerem, né? Tanto na parte operacional, voo, quanto na O parte instrutor, né? O instrutor. E também a parte de infraestrutura. Não existe legislação Também. dos dois lados. Então fica difícil você formar um piloto se você não tem legislação específica. Né? Você vai tirar suas carteiras de piloto e onde você vai fazer essa conversão? Uhum. Né? E esse foi um dos problemas que apareceu no trabalho. Um trabalho Tá onde certo. nós citamos a possibilidade de a utilização das aeronaves anfíbias para fazer a instrução de voo e a formação de um piloto anfíbio. Ou seja, ele lidar com a aeronave desde o início da sua formação. Não tirar uma carteira convencional e depois fazer a conversão. Fazer a conversão. Né? E também, dentro desse trabalho, nós aproveitamos e citamos a questão
da utilização das aeronaves experimentais para instrução de voo, que essas horas pudessem ser contadas, porque nos Estados Unidos isso já era utilizado há muito tempo. E aí a ANAC, graças a Deus, no final de 2019, né? Virada para 2020, se não me engano, a data não tem exatamente, acatou, 2019, né? Acatou essa resolução e acabou publicando. E saiu mais recentemente. Sim, agora, eles colocam lá na legislação que precisa fazer estudo e tal, mas... Sim, mas quer dizer, está aberta essa questão ainda. Já é um ponto de partida importante. Outro ponto de partida importante recente, que a gente não pode deixar de citar aqui, é atualmente o governo tomou uma posição e lançou esse programa Voo Simples, que vem de encontro com as necessidades da burocratização que nós temos no país. Desburocratizar os processos é importante para que haja crescimento também da aviação comercial, principalmente da aviação regional. Que existem os projetos que estão parados, que estão aí caminhando ainda meio devagar, mas que espero que agora, pós-pandemia, né, nós possamos ter uma... Só marcar uma entrevista não, um encontro você e o Bolsonaro lá para poder falar sobre aviação anfíbia. Quer dizer, o mais importante, economicamente vai ser muito positivo dentro desse programa novo do Voo Simples, existe lá um ponto específico, até você tem aí, lê aí. Sim. Escutem só. É um ponto específico para a aviação anfíbia. A operação anfíbia no Brasil será objeto de estudo com o objetivo de definir regras para a operação de hidroaviões em lagos, rios e mares, viabilizando maior integração ao território nacional, que é o que nós estamos conversando aqui. Nós temos a possibilidade, nós temos o potencial, né, que o país tem, nós temos uma dimensão territorial, né, continental. Somos um país tropical, de uma temperatura maravilhosa. Você vê, lá no Canadá, onde 80% é neve, e detalhe, os caras operam aviação anfíbia lá. Muito, aliás, um dos países mais operam. Sim, algumas aeronaves, eles pegam e convertem, tiram o esqui flutuador e colocam esqui para neve. Neve, exatamente. Interessante isso. Então, assim, eu já vi isso. Se adaptam às necessidades, né? Então, você vê que Maldivas opera a aviação hidroaviões em um ambiente só de água, em temperaturas altas, certo? O Canadá opera em ambientes baixíssimos, baixos e a menos, né? Dependendo da época do ano. E Alasca também só no frio. Só no frio. Né? Então, assim, a aplicabilidade dessa modalidade da aviação, ela é excelente para pontos... E o Brasil talvez seja um ambiente melhor que exista. Quantas bacias nós temos hidrográficas? Nós temos 12 bacias hidrográficas. 12 bacias, as maiores do mundo. É brincadeira. A questão, assim, é um contrassenso muito grande, né? A gente ter esse potencial e não ter realmente a infraestrutura pronta para isso. Que isso deveria nem legislação e nem construída. Quantas hidrobases tem no Brasil, Erlon? Nenhuma. Não, eu perguntei quantas. Pelo menos uma tem. Não tem. Regulamentada e homologada. Acredite se quiser. Não temos. Nós temos história. Nós temos a estação de hidroaviões no Rio de Janeiro, no aeroporto de Santos Dumont, que isso está sob o patrimônio da Força Aérea Brasileira, né? Eles estão utilizando aquele prédio. O Instituto Cultural da Força Aérea Brasileira utiliza esse patrimônio, porque é um prédio... O ICAER, né? O ICAER. Isso. Onde é o ICAER, você tem uma ideia, ali era uma hidrobase. E era a maior estação, acho que, de hidrobase do Brasil. Era a capital do Brasil na época. Tinha as hidrobases da Paner, que isso ao longo do tempo foi se deteriorando e acabou. E agora, nós temos também uma outra hidrobase, que é a estação de hidroaviões, em Vitória, no Espírito Santo, que está sendo recuperada agora. É mesmo? Está sendo recuperado, não. Está tendo uma proposta de haver uma recuperação e voltar a operar hidroaviões naquela estação. Mas, de fato, operando não tem não. Só temos o Rio Táxi Aéreo que sobreviveu ao longo dos anos. E na área que ele está, que é na região amazônica, que está ali, propício. Só na água. Né? Pra você ter uma ideia, um avião, um hidroavião, um avião anfíbio, ele decolava de Manaus, olha a loucura, né, Erlon?
Decolava de Manaus e ia Fazer as linhas amazônicas. Da né? Amazônia. Só que ele tinha que colocar um aeroporto que existisse no rota aérea. Olha a loucura! E os caras colocavam qualquer coisa, porque Não tem. Não tem. Específico, né? E aí o cara fazia a mensagem no No Rio. meio dos rios. Inclusive, existia uma linha da Conair que ela decolava e pousava a cada 7 minutos um ponto. Olha, A cada 7 minutos ela Ia fazia pulando. Ia pulando. no Rio. E aí ela atendia os ribeirinhos, as aldeias, Olha que coisa todas incrível. essas pessoas que estavam abandonadas, né, no meio. Abandonadas assim, né? Que vivem no meio do coração No Rio, da da Amazônia. Amazônia. Eles estão bem distantes da sociedade, estão bem distantes Bem dos grandes Lados, né? Então imagine missão de misericórdia. Justo, levavam medicamentos, Pois é. traziam pacientes, faziam resgates. Fala das das asas do socorro. Tem Olha, asas a do socorro. Socorro é um projeto maravilhoso. Olha que lindo isso. No Brasil, poucas pessoas conhecem. Inclusive, vocês podem pesquisar. É uma ONG, né? Uma organização que São evangélicos, são né? evangélicos. Eles Olha que coisa fazem linda. trabalhos evangélicos nesses pontos bem afastados da Amazônia. Inacessíveis. No E Pantanal. adivinha que avião que ele usa? Cessna. Não é o cara. Não é o- Eu acho que o 208, o 206, outros modelos, mas é anfíbio. É anfíbio, quer dizer. Então a Que gente. atende a necessidade deles, né? Você vê que são situações bem pontuais, mas como é importante, né, Sim. levar esse assunto. quer dizer, Imagina na pandemia Uhum. que nós estamos vivenciando, se hoje o governo brasileiro, a FAB, dispusesse de aeronaves anfíbias para fazer o transporte de vacina dentro da Amazônia. Pois é, Os com avião pontos a anfíbio. serem Atingidos. rapidamente, sem o problema... Porque com de- o barco de demora você- demais. Qual a velocidade de um barco? Você- 5 nós? Mas aí você tem problemas de vazão, você tem Não, problemas de exato. um monte de outras coisas. E aí isso vai dificultar muito mais. É, né? Então agora você imagina se você tira essa vacina, vamos supor, de São Paulo, certo? Leva lá pro aeroporto de Manaus. e aí depois você Distribui. tem que fazer a logística disso de barco. Pois é. Pra chegar nesses Quer dizer, o tempo que você ganhou de São Paulo a Manaus, Não você tem lógica. perde em Então, dias e A dias. aviação anfíbia, com barco. nesse caso, seria extremamente importante e eficaz. Eficaz. Mas, Erlon, você terminou a graduação, E aí foi fez bom. esse trabalho, foi muito bom e tal. Eu acho que tirou 10, né? Não tirei. Não tirou? Tive uns errinhos lá de normas. Não passou Mas nada. foi quase Foi 10. mal, foi Foi mal. quase 10. E aí, foi para Fui especialização. fazer a especialização. Detalhe. Como é que foi na especialização? É. Você falou de quê? Aí você falou de aviação comercial, não? Não, fui Não falar foi. de hidrobase. Foi falar de hidrobase. Hidrobase. Olha que interessante. Então vamos lá. Quando eu decidi fazer a especialização, Qual foi o título da monografia? foi hidrobase. Hidrobase. A aviação, a viabilidade De hidrobases no Brasil. Isso, sobre esse tema. Sim. E aí, antes de tomar a decisão de fazer realmente essa especialização, eu fui conversar com quem? Soares. E aí nós estávamos batendo um papo e eu falei para ele, olha, eu estou decidindo em fazer a especialização. Havia passado já 6 meses, né, do final graduação? da graduação, já tinha descansado um pouco e eu já queria engrenar na pós. E aí falei para ele que eu estava pensando em fazer a pós em segurança de voo. E aí ele me fez outra pergunta crucial. Mas vem cá, você vai trabalhar na aviação como piloto? Não. Então, né, não tem muito sentido fazer segurança de voo se, né, poderia trabalhar na área de segurança de voo realmente, mas não era a minha área. Então, E outra, no sangue dele tem a aviação anfíbia e aí e o Soares hidroavião. me empurrou. Aí eu falei, e o problema que a gente viu não é a questão de hidrobase, então por que não coloca isso? Aí Abraçou ele na hora. mandou eu para a especialização de gestão aeroportuária, né? E foi fazer aonde- hidrobase. Foi aonde abriu o leque. Aí, E aí o que a, aconteceu? Bom, o que aconteceu? a Escutem Luísa, só. sua professora também, Erlon, falando Oi? aqui. Foi sim, está demais. Parabéns, Erlon. Olha lá, a professora também falando aí. A Luísa Obrigado. Urbano. A Luísa, Ah, Luísa tá aí. beijão para ela. Maravilhosa essa pessoa. Muito bacana, Nossa, Luísa. é Um uma beijo pessoa- também. Uma pessoa maravilhosa, essa professora. Enfim, na pós-graduação, quando eu decidi fazer a parte de infraestrutura, então defender, né, esse tema da hidrobase,
eu cito as possibilidades de projetos que poderiam haver dentro desse segmento. E aí acabo fazendo a citação da possibilidade de haver uma hidrobase ou um hidroporto na represa de Guarapiranga, que seria um ambiente perfeito. Por quê? Porque na represa já houve operação, né? No passado, o Kirks voava lá, fazia voo panorâmico. Tem a história de mais de 2 décadas dele voando ali. E a vida dele, ele conviveu, né? Da aviação anfíbia que ele explorava, mesmo só para voos panorâmicos, né? Com a náutica, com as raias, com a questão do Yacht Club. Então, já havia essa convivência. Existe uma afinidade, porque o hidroavião na água é um barco. É um barco. Aliás, segue as regras marítimas. Isso. Na água, ele é um barco. Então, esse conceito, ele existiu lá atrás e foi explorado de uma certa forma nas medidas que havia e que existia, né? As tecnologias, enfim. Depois do rompimento da história da aviação anfíbia no Brasil por causa do fim da Panair, essa história, as operações, elas foram terminando, justamente também a FAB, né? Em meados de 82, que parou completamente. E utilizou essas operações. O que restou disso tudo é só a aviação de desporto, que é a pessoa que tem condições de comprar a sua própria aeronave, uma aeronave experimental, né, anfíbia, e vai voar essa categoria, mas por hobby. Porque comercialmente falando, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nenhum voo panorâmico. Mas a aviação anfíbia estava morta e tal. E o que acontece logo depois da monografia que você fez? Sim, então... Aí você andou mexendo uns pauzinhos aí. O que aconteceu? Aí entra aquela história do Dr. Osíris. Dr. Osíris, exatamente. Eu terminei a pós-graduação e me senti assim, um pouco sem opção. Quando eu olhei as possibilidades de estudo ainda que eu poderia continuar no Brasil, eu me vi sem saída. E então, já estava pensando, falei, bom, a única coisa que eu posso fazer é um mestrado fora. E aí já estava fazendo pesquisa, já tinha me informado a respeito do mestrado no ISEC, em Lisboa, tanto também tinha o da Lusófona, que acabou não prosseguindo, mas enfim. E aí eu já estava com essa vontade de fazer e dar continuidade no mestrado. Só que nesse período, entre o término da pós-graduação e a decisão realmente de ir embora fazer o mestrado, acabou acontecendo o evento, o primeiro encontro nacional de aviação anfíbia e hidroaviões na universidade. Gente, o primeiro evento, o primeiro encontro de aviação anfíbia no Brasil foi o primeiro aconteceu liderado pelo... foi uma ideia que nós tivemos de fazer esse encontro e fazer esse chamamento dessas pessoas que tinham interesse nesse segmento. Então, eu fiz a proposta para a coordenação, para o Gaspar, e aí ele me deu o maior apoio, né? Foi a pessoa que me abriu as portas dentro da universidade para poder fazer esse evento, porque Gaspar, como sempre muito bem relacionado, né? Tinha os contatos. Também muito interessado em ver a aviação desenvolver, né? E aí o tema era muito pertinente. E ele falou, bom, o que eu posso fazer? Ele não podia participar diretamente, mas ele podia ajudar a fazer acontecer. E aí ele fez toda a parte de tratativas com a universidade em termos de marketing, autorizações, enfim, para poder fazer divulgações. E o Osíris entra onde? E a questão do anfiteatro, né? Porque sim, precisava de um lugar grande. Isso, justamente. E aí, onde entra o Dr. Osíris? Em outubro de 2017, eu fui num evento no Campo de Marte, que foi promovido pelo Sr. Rui Marinho, que é da BR, se não me engano. Não lembro agora se ele é da BR. Mas enfim, Sr. Rui Marinho. Raul Marinho, desculpa. E aí, nesse evento, o Dr. Osíris estava. E ele era um dos palestrantes. Terminando o evento, eu fui de encontro com ele. No corredor não tinha para onde ele correr. Eu tinha cadeira, e ele tinha que passar por mim. E aí eu peguei e me apresentei para ele. Falei que eu era um estudante de aviação civil, que nós estávamos pretendendo promover um evento em 2018.
somente para falar sobre aviação anfíbia e hidroaviões. E ele achou muito importante. Falou, nossa, maravilhoso o tema, né? Que é um tema escasso, né? Mas por que ele gostou tanto? Por quê? O Dr. Osiris Silva foi coronel da Força Aérea Brasileira, foi piloto do Catalina, na Amazônia. Acumulou 3.000 horas de voos no Catalina, na Amazônia. Dr. Osiris, 3.000 horas de voo de Catalina. Detalhe, né? Ele é a única pessoa, creio eu ainda, viva dessa turma aí da Força Aérea Brasileira e que voou realmente Catalina, né? Que poderia falar com propriedade e ainda mais sendo quem ele é, engenheiro aeronáutico, Sim, sim. fundador da Embraer, ex-ministro de telecomunicações, enfim, por aí vai. E por último, reitor da Unimonte, né? Unimonte. Da Anima, né? Anima. Isso, da Anima. E aí, falei com o Dr. Osiris, tudo. Isso em outubro de 2017. Não tínhamos nada vezes nada. Era só a vontade de fazer. E eu falei para ele que ele precisava ir nesse evento, que nós precisávamos contar com a presença dele, que ele era a melhor pessoa para falar sobre o assunto. E ele falou assim para mim, fez uma brincadeira, porque ele é muito brincalhão, né? Ele falou, olha, eu nem sei se até lá eu vou estar vivo. Isso em outubro, né? E o evento seria em março de 2018, que também não tinha data. Era Dr. Osiris hoje tem 90 anos. Ele 90 tinha anos. 87 completos. Uma benção. E aí, ele falou, então, a hora que você tiver a data exata, você me comunica, nós marcamos a reunião e vamos tratar a minha ida até o evento. Né? E ele foi, então, o nosso convidado de honra. E ele que fechou. Como sempre, maravilhoso. Fechou o evento. E aí, o que aconteceu? Como eu já tinha falado com ele, né? Ele se tornou o meu Bitcoin pessoal, né? Da moeda forte. E aí eu fui falar com o Gaspar. Olha, eu já tenho meu palestrante principal, já tenho isso, tem aquilo outro. E aí ele falou, mas como que você vai fazer um evento sem dinheiro? Né? E eu falei, olha, o evento ele é com fins educacionais, sem fins lucrativos, né? Com intuito estritamente educacional. Mas gasta dinheiro, né? Gasta, né? Mas aí nós ganhamos o anfiteatro da universidade, de graça. o aluguel. Graças ao Gaspar. Não era barato, era muito caro. Enfim. E ganhei do Sindicato Nacional dos Aeronautas o coffee break para poder receber as autoridades que estavam da FAB, da Marinha. A ANAC não compareceu, infelizmente, não mandaram representantes, nós convidamos. Teve gente da Infraero, que prestigiou o nosso evento. Teve gente do Sindicato Nacional dos Aeronautas que apoiou o evento, inclusive foram eles que cederam o coffee break. Né? Enfim, foi um evento que nós conseguimos fazer. Nós, da Espaço Aéreo, também estávamos. Mas Espaço Aéreo, justo. Estávamos também. Né? Enfim. E aí, trouxemos o Sr. Átila lá de Manaus para falar sobre a Rico Táxi Aéreos. Trouxemos o seu Milton para falar sobre asas de socorro. O Ciamac, o Sr. Gilberto Trivelato para falar sobre a indústria aeronáutica, né? Que ele é um dos fabricantes, né, de aeronave experimental brasileira, por sinal premiada e vendida para mais de 35 países já. Enfim. E o evento ficou misto, né? Vários assuntos voltados para a aviação. O Soares foi um dos palestrantes também falando sobre controle de tráfego aéreo e regulamentação, né, que foi muito importante. Em particular, os problemas que havia de regulamentação, justamente a aviação anfíbia. E existia. O Luquezzi falou sobre a história. Isso também. Aliás, o Luquezzi, como sempre, um conhecedor profundo de história, né? É uma enciclopédia. Inclusive, teve live com o Luquezzi no YouTube essa terça, que foi muito legal. Quem perdeu, entra lá no YouTube. Ele vai falar justamente no Voo do Impossível, que tem tudo a ver também com o Dr. Osiris. Então, e aí nós conseguimos trazer todo esse pessoal e o Dr. Osiris foi o último palestrante. Inclusive, né, o Dr. Osiris foi de uma simplicidade. Nossa, ele foi assim, maravilhoso, teve uma paciência, porque o evento foi extenso, começou de tarde, terminou à noite, nós tivemos muitos problemas nesse dia, choveu demais, as pessoas não chegavam, o evento começou atrasado, o Gaspar me espremendo para começar logo e precisava esperar pelo menos as autoridades chegarem. Enfim, aí começou a chegar todo mundo de repente, né? Que estavam todo mundo perto, preso no trânsito, não chegava. Um trânsito terrível, aquela região da Vila Olímpia. E aí aconteceu o evento um pouco atrasado,
terminamos tarde, quase 11 horas da noite, era para terminar às 10, terminou quase 11 horas. Eu precisei de tirar o pessoal de dentro do anfiteatro, porque ninguém queria ir embora. E todo mundo Tinha que queria entregar tirar foto do Dr. Osíris, e vídeo e aquela coisa toda. Tá? É verdade. Nesse dia, tivemos o privilégio, né, de fazer a apresentação do projeto do hidroporto. Lembra? Que foi uma proposta, que foi um presente que eu recebi do professor doutor em arquitetura de aeroportos, o professor Maffei, o Walter Maffei, que foi um professor meu também na pós-graduação, acompanhou, né, a minha trajetória. E quando eu levei a ideia para ele, né, de criar uma proposta, né, de um desenho e tal, ele abraçou, né, ele me deu todo o apoio, foi comigo na represa, nós visualizamos o local, ele fez o desenho e aí no dia do seminário ele fez a apresentação. Ele mostra e aí, o desenho. Nós mostramos, né, o desenho para o público, demos de presente um quadro para o Dr. Osíris Silva, um para o Gaspar e o outro quadro para o proprietário da área onde eu faço a proposta daquele projeto, né, que estava presente no dia do evento, que foi muito importante ele estar presente, né, porque a proposta era dentro de uma área privada. Né? É uma área. É lógico que o cara é dono seria importante. E esse evento ele teve uma repercussão muito grande. Foi um dos eventos muito elogiado pela reitoria da universidade. Foi destaque no primeiro semestre da universidade, pelo fato do Dr. Osíris ter ido no evento. Isso trouxe uma repercussão muito grande de marketing para a universidade. Né? E foi muito bom. E acho que nós estamos chegando no fim, né, Michele? O papo tá bom, mas quanto tempo falta, Michele? Tá acabando, né? Mas então, para encerrar, você foi, enfim, para a Itália, depois Portugal, trabalhando em Portugal, e aí foi fazer o mestrado. Na ISEC, de Operação de Transporte Aéreo. E dá uma... Só para finalizar? Dá uma explicada aí, qual vai ser o seu tema da dissertação que você vai fazer. Aí vai ser da comercial. Como? Vai ser da comercial o assunto, não? Tem que ser. Tem que ser, né? Eu acho assim, o mestrado ele vem para poder fechar a parte de estrutura, né? A infraestrutura. Porque agora eu venho defender realmente uma proposta de um projeto de um hidroporto para a represa de Guarapiranga. Agora, que vai ser a sua dissertação agora sim a proposta. até dezembro, né? Isso. Até dezembro. Com estudo Represa preliminar. de Guarapiranga aqui em São Paulo. Do que seria... Legal. Dos impactos que pode promover, tanto comercialmente falando, socialmente falando, culturalmente falando, né? Porque o empreendimento, ele está agregado a muitas coisas. Não é só a parte operacional, né? Tem toda a parte de infraestrutura e tudo aquilo que abarca do lado. O que tem ao entorno. Né, o que vai trazer de progresso, né, para aquela área, entendeu? Então a gente está agora trabalhando as instalações, o aeroporto, né? Nós temos muitos problemas naquela área. Aquela área tem tombamento municipal, né, patrimônio municipal, tem dos dois lados, né, da avenida, tanto do lado da margem da represa quanto do outro lado. Mas enfim, não estou visualizando os problemas. Eu estou visualizando a oportunidade que existe porque a represa dá essa possibilidade, né? Dimensões tem. Tranquilas para fazer uma pista enorme. Localização ótima, porque nós estamos... Está no centro da cidade, praticamente. Praticamente nós estamos aí a 15, 20 quilômetros do centro. Uns 15 a 20 quilômetros, acho que do centro nós estamos. Né? Mas, de qualquer forma, você está dentro de São Paulo. De Congonhas, cidade. 10 quilômetros, 12 quilômetros. De Congonhas. Pois é, exatamente. E não está na rota, né, das finais. Ela está numa posição ali que daria para fazer a operação. Tranquilamente. Andei já conversando com algumas pessoas, né? Inclusive, no dia do evento, estava lá o Coronel Sicácio, o Sicácio. Que hoje é CRCEA, Sudeste. Isso. Ele estava no evento, né? Ele participou, assistiu tudo. E era professor da Anhembi. E ele era meu ainda professor. Não sei. Ele foi meu professor na pós. E é uma pessoa também que vem me assistindo aí, então muito legal. Mas, Erlon, realmente é uma grande satisfação, um prazer. De mais sobre a aviação FIB mesmo e das operações, nós precisaríamos aí de uma live muito tempo, né? Mas o que eu queria destacar, gente, nessa entrevista,
a aviação, se ela não tiver um componente de paixão, Sim, é sabe? o que move. É o que move. O que A faz o avião dificuldade, voar, né? a dificuldade Lógico que é o nós dinheiro também. encontramos, Mas... é isso. A dificuldade que nós encontramos maior no percurso dos estudos é sempre financeiro. Sempre, Né? sempre. O curso de aviação civil é muito caro. Infelizmente, no Brasil, nós não temos um curso de aviação civil ofertado pelo governo, ou do estado ou do federal. Né? Nós temos o ITA, nós temos a Força Aérea Brasileira, e eu creio que poderia haver uma parceria do governo com as Forças Armadas ou com o ITA e ofertar um curso de aviação civil numa universidade ou federal ou estadual. Sim, E os professores podem ser aqueles que dão aula para os cadetes. Sim. Só a única coisa que nós faremos é tirar um professor nas suas horas de fazer uma grade e que ele possa dar as aulas para a aviação militar e aviação civil. Porque eu tive aulas com militares na pós-graduação, como o Coronel Castro, que está na ativa, e que levou todo o conhecimento dele para a aviação civil e fez a gente pensar. Mesmo na Iambi, você vê que a grande maioria dos professores são militares, né, da área, ou ex, né? Tem muitos que são ex, né? E o Gaspar ainda, né? veio da área polícia militar de São Paulo. Mais do Águia, né? Do Águia, era capitão do Águia, né? Então, é muito importante isso. Mas, ó... A formação é o mais importante. Mas, Erlon, realmente foi um prazer, muito bacana o assunto. Tem pergunta, Michele? Não, não é pergunta, não. A Marta está falando aqui que o Brasil é carente de hidrobase. Votos que a aviação anfíbia avance a passos largos. Desejo muito sucesso, Erlon. Parabéns a vocês. Também ao nosso querido e grande mestre Soares. Aliás, tem muita mensagem, eu não consegui ler todas, mas eu vou passar aqui bem rapidinho. A Luísa falando, não, fiquem mais, saudades, um sucesso para você. A Marta também falando que o primeiro evento da aviação anfíbia foi... Beijo, Martinha. Beijo. Sim. Tem aqui a Rede Laze, não sei se eu falei seu nome certo, falando que o Erlon é um sucesso, muito legal, orgulho. Tem aqui, quer ver, tem gente aqui lá do Alter do Chão, Soares, mandando oi para você. Maravilha. Alter do Chão, na região de Santarém. Cara, eu tive lá, é maravilhoso. E eu descobri recentemente que Alter do Chão, olha que coisa louca, eu falei para vocês isso hoje. O Brasil em termos de água, ele é privilegiado de tudo, né? E ali no Alter do Chão é um paraíso, assim, águas quentes, é maravilhoso. Eu estive lá com a minha esposa, foi muito bacana, adorei aquele lugar. E Alter do Chão é o maior aquífero do planeta. Maior do planeta. É o maior do mundo. Quer dizer, nós não só temos abundância de água nas nossas bacias hidrográficas, mas também debaixo da terra, nós temos muita água também. Então, é um valor, tem um bem maravilhoso. Por isso está todo mundo de olho na Amazônia, está de olho no Brasil, né? Porque a riqueza nossa é maravilhosa, né? Então, se Deus quiser, né? Alter do Chão é realmente privilegiado. Eu fiz passeios de barco lá, de lancha, é impressionante. É um mar imenso. Tem momentos lá que você não consegue mar de água doce, né? É maravilhoso, muito bom. Sim. Aliás, tem gente aqui, Soares, pergunta. Travou. É um autógrafo seu, né? Eu permito responder essa pergunta. A gente, quando não existia pandemia, a gente fazia eventos, avisava o pessoal para levar os livros, quando o Soares estava para vocês levarem. Com esse negócio de pandemia, a gente não conseguiu mais fazer evento presencial para esse tipo de coisa. Mas quando tudo poder normalizar, né, Soares, a gente volta, avisa vocês para vocês levarem o livro lá. Se Deus quiser. Tem um aluno aqui, Tirone, está falando, um dia ainda quero encontrar o professor Soares e dar um abraço nele pelo excelente livro de regulamentos. Ramalho também falando que foi o melhor professor de aviação. Tem muita... O Ricardo também está mandando um abraço para vocês. Diz que não podia deixar de participar. O que vê, teve mais mensagem, eu não consegui ler todos. O Iesca, Matheus Iesca. Grande beijo, Iesca.
Esse é o cara Quem do tá Galo. falando? Ele parecido. também Esse é o do Galo. Tem o Fernando, foi o Fernando que perguntou do autógrafo. Enfim, tem um montão de gente dando abraço para vocês. Erlon, foi sensacional. Muito obrigada pela presença, pela história, por tudo que você tem movimentado aí na aviação anfíbia do Brasil. Muito, muito bacana. Soares, quer falar alguma coisa aí? É isso aí. Eu agradeço ao Erlon. É um orgulho muito grande, né, ter, de certa forma, ter participado um pouco da sua formação. E é muito bom a gente ver o desenvolvimento, né, de um aluno. Eu tenho vários alunos de ação comercial e tal, mas o Erlon escolheu um caminho difícil, mas certamente é o caminho que diz que o caminho para o céu ele é estreito, né? É estreito, mas é o caminho. O largo não necessariamente, né? Segundo a Bíblia, o largo vai para o inferno. Então, estou fora. Mas foi um enorme prazer ter batido esse papo aqui. O assunto é interessantíssimo, né? E eu queria que, para quem está estudando aviação, é esse espírito aqui, sabe? É esse espírito de gana e tal, e de querer deixar um legado, né, na aviação. Certamente, este assunto, se as autoridades se preocuparem e verem isso, sem dúvida vão começar a trabalhar para que a aviação anfíbia no Brasil tome impulso daqui para frente. Lógico, depende de autoridades, depende de investimentos, depende de legislação. Mas já foi dado o primeiro PITEF, já foi dado o trabalho do Erlon, né, do Erlon e dos seus companheiros, que deu um cutucão lá na ANAC e parece que já surgiu o efeito aí, já pelo menos estão preocupados em resolver a questão de legislação. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado, Erlon. Valeu mesmo. Soares, fala ele vai da falar. sua... Sim, fala, Erlon. E aí, Soares, depois eu quero que você fale bem rapidinho o que você vai falar na live terça-feira da semana que vem, que vai ser no YouTube. Mas antes, gente, eu quero deixar um beijo aqui para um cliente meu que está aqui. O Fagner está aqui, que é lá de São José do Rio Preto, né, Fagner? Me corrija se eu estiver errado. Fagner, cliente maravilhoso nosso da VI, que é uma escola maravilhosa, quem precisa da região. Indica, o Fagner está aqui dando um abraço, falando do melhor livro de regulamento, com certeza. E a Josi também, né, que está sempre aqui nas nossas lives. Que bom te ver aqui, Josi. E quem está vindo nessa live a primeira vez, toda sexta-feira, às 16 horas. Então, sexta que vem, estamos aqui de novo. E terça-feira tem live com o Soares no YouTube. Vou deixar o Erlon falar e o Soares fala da live do YouTube para a gente encerrar, então. Só queria agradecer pelo convite, né? Um privilégio, uma honra estar participando aqui dessa live com vocês, né? Poder falar um pouquinho de aviação anfíbia e de aviões. A gente não sabe quase nada ainda, né? Está aprendendo, mas existe uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem. E eu espero que no futuro próximo as coisas podem realmente se desenrolar, né? O Voo Simples vem para poder ajudar, né? Nesses problemas, a questão da legislação e a desburocratização. Tudo muito complicado. Sim. Mas graças a Deus nós estamos... Mas o mais importante de tudo é que, para quem está na aviação e quer estudar, nunca desista. As dificuldades sempre vão existir, principalmente as questões financeiras, né? Porque o curso é caro e a gente tem que se dedicar muito. Então, não desistam. Mas é prazeroso. Sim, com certeza. O resultado é muito bom. Incontestável, né? É isso aí. Bom, muito obrigado por todos. Valeu. Gente, eu quero falar sobre eu falo agora, né? Da próxima live. A live de terça-feira, que vai ser no YouTube, 16 horas. Todo mundo sabe, saiu na televisão aí, largamente, sobre a Terminal Nel São Paulo. Essa Terminal Nel, evidentemente, é basicamente a circulação, mudou todos os procedimentos e tal, e é uma nova tecnologia em circulação de tráfego aéreo que está sendo empregada. Aliás, o Brasil está na vanguarda disso, né? Que é o ponto merge, que basicamente é um tipo de fluxo de tráfego que converge para um determinado ponto, que a partir dali
a aeronave vai tomando proa direta e facilita o sequenciamento dos tráfegos. Né? Aí você fala, mas o que tem a ver com o visual? Tem tudo a ver. Porque a circulação muda para o IFR e embaixo da terminal, na Terminal 2, as rotas especiais de aeronaves, de helicóptero, então, tiveram várias alterações, coisas importantes. Inclusive, tem que sair o AIC 1721 e agora tem a 2021. Nós já estamos falando sobre a 2021, que substituiu a 1721, teve que fazer algumas correções. E então, nós falamos na primeira live, basicamente, sobre essa circulação de réia na Terminal São Paulo. E nós precisamos concluir com as REHs, né? Então, a parte de helicóptero na Terminal São Paulo, tem a parte do Vale do Paraíba também, circulação réia e circulação RH, e Rio de Janeiro. Então, ainda tem assunto, bastante assunto, que a gente está detalhando, está deixando bem mastigadinho, para que o pessoal possa ter uma ideia bem global de tudo que mudou na circulação VFR, na Terminal São Paulo, Vale do Paraíba e Terminal Rio de Janeiro. Beleza? Quem perdeu a primeira parte está gravado, tá lá no canal do YouTube. Assistam, que a segunda é bom parte assistir antes, né? 16, porque tem uma continuação. Se você pegar só de terça-feira de semana que vem, pode perder e não entender a continuação. Então, assista lá. Fagner está pedindo livro de navegação IFR. Soares, eu também, Fagner. Estamos trabalhando. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença. Obrigada, Erlon. Obrigada, Soares. Vocês são sempre muito incríveis. Um beijo para todos vocês que esteve ao vivo aqui com a gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Um beijo. Grande abraço. Até Valeu. tchau. Tchau.